Muito bem, hoje dia 26 de julho, 18 horas que eu tô gravando esse vídeo. Então, meus amigos, não preciso ficar mais segurando, né? Sim, eu vou começar falando aqui sobre Quarteto Fantástico, exatamente, o filme que estreou agora esta semana e já tá bombando, inclusive nas bilheterias, já superou o Superman, exatamente. Não tô fazendo comparação, mas para vocês verem o nível de expectativa que se tinha em cima dessa história, principalmente pela Marvel, está entregando uma fase 5 aterrorizante, com um monte de coisas, um monte de falhas, muita coisa deixando pelo caminho, e agora a gente tem um grupo de personagens que representa não apenas uma novidade, entre aspas, dentro desse universo compartilhado, mas também representam a primeira família da Marvel nos quadrinhos. Sim, a gente vai falar de um grupo de heróis que dentro desse universo dos quadrinhos é ancestral, se for parar para pensar, e também que traz aí a grande possibilidade de uma virada para a fase 6. E se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas e da cultura pop. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, porque por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aqui embaixo seu like, seu comentário e vamos falar um pouco aí de Quarteto Fantástico. Bom, cara, o que já soltaram de spoiler na rede não tem tamanho, muito antes do filme estrear. Aliás, na sala de imprensa que os outros youtubers foram, no dia seguinte, antes da estreia, o pessoal já estava soltando tudo. E a gente chega aqui 3 diazinhos depois para falar, porque não dá para segurar, cara. É muita coisa legal. E hoje, esse vídeo que a gente vai falar é 100% spoiler. Portanto, se você ainda não assistiu e não quer saber de nada, dá o seu tempinho e assiste depois. Agora, se você tá curioso e quer saber os detalhes dessa trama, dos personagens e o que acontece e o que talvez pode vir a acontecer no futuro dessa fase da Marvel, senta aí que a gente vai falar tudo sobre isso agora. Muito bem, Quarteto Fantástico, ele abre já sem explicar muita coisa. Decisão, inclusive, que eu achei muito interessante do Matt Shakman, que criou aí esse universo, que entregou esse filme, e ele optou por fazer o que o próprio James Gunn fez. Não precisou explicar nada. Muito pelo contrário, a explicação está ali em momentos muito pontuais, porém não precisa se mostrar o momento em que o Quarteto Fantástico vai até o espaço e acaba tendo contato com a energia cósmica que os transforma. Isso é dito no programa acho que é Barry Gilbert Show, que é o cara que faz a publicidade, é o Silvio Santos daquele mundo, que praticamente faz a publicidade e ovaciona o Quarteto Fantástico, que inclusive é um grupo muito famoso nesse mundo. O mundo, inclusive, eu disse neofuturista em uma outra situação, mas ele é um futurista retrô, uma coisa assim muito bacana, espetacular. Eu gostei bastante o visual desse mundo deles, inclusive mundo que vocês sabem, a Marvel sempre tem os números que representam cada mundo. Esse é o 828 e depois no final eu explico para vocês o que ele significa. Mas na verdade, esse mundo, ele é, como eu disse para vocês, é retrofuturista. Eles têm um fantástico carro que lembra bastante o carro dos Jetsons. Tem um apelo assim muito, mas muito próximo daquilo lá, né? E eu achei bacana que tudo que existe naquele mundo funciona muito bem. É uma Nova York do mundo 828, exatamente. Eles, inclusive, os grandes momentos dessa história se passam na Times Square de lá. Tá? Inclusive, o primeiro encontro com a Shalla-Bal, que é visto inclusive nos trailers, acontece nesse local. E vamos falar um pouquinho de personagens. A gente começa aí com o Pedro Pascal vivendo aí o Reed Richards, o Senhor Fantástico. Ele faz um Reed Richards extremamente um cara frio na questão de tomar as decisões e optar por caminhos científicos e pensar em alternativas dentro de uma exatidão cartesiana. E claro, isso incomoda bastante a sua esposa, a Sue Storm, a Sue Richards, que está grávida. Inclusive a história começa mostrando ela já fazendo o teste de gravidez, descobrindo que vai estar esperando o Franklin Richards, que inclusive o nome dele não foi nem pensado, isso acontece só depois, mas é ela a pessoa que se incomoda bastante, muitas vezes quando ele demonstra isso. Ele toma decisões e não pensa na consequência. Ele coloca em risco até a própria Sue Storm, se ele quiser, para poder valer o plano que ele colocou ali. Não por maldade, mas pela exatidão da situação. O Reed Richards é um cara muito
claro no que ele quer, porém ele é contestado muitas vezes nos momentos em que ele toma decisões assim. E a Sue Storm, ela é o coração dessa família, é a pessoa que ela é muito carismática. Nossa, a Vanessa Kirby, ela traz uma Sue Storm muito próxima dos quadrinhos, só que um pouco mais, sabe, mais madura. É um negócio que eu não consigo explicar para vocês. Ela traz assim uma essência de equilíbrio daquela família. E por falar em família, vamos pro resto, né? Vamos falar aí do Ben Green, exatamente o piloto da expedição espacial, né, de Reed Richards. Ele é vivido aí pelo Evan Boss Bacharach, e ele traz uma coisa, não só apenas na essência do que ele é nos quadrinhos, mas visualmente, este coisa é uma das melhores produções de quadrinhos transposto para as telas já feito. Eu gostei muito, a textura da pele dele cheio de pedras assim é espetacular, o jeito dócil dele ser, o jeito brutal dele ser, porque ele é nada um pedaço de pedra gigante dentro da proporção que ele é, e bruto, pesado, mas ao mesmo tempo ele é leve como uma flor, galera. Se for fazer uma comparação, né, uma coisa meio dicotômica, é isso aí. Por falar em Johnny Storm, vivido aí pelo Joseph Quinn, que foi lá o Ed no Stranger Things. Cara, o Joseph Quinn foi uma escolha perfeita para o personagem. Ele traz um Johnny Storm convencido, seguro de si, mas 100% coração. Ele é um cara assim que realmente ele faz de tudo pela família, mas ele gosta também de deixar a sua marca no coração da mulherada. Então ele faz questão de chamar a atenção, mas ao mesmo tempo é um cara que está disposto a encontrar um grande amor. E por falar em grande amor, ele é pego pelo cosmos. Quem chama a atenção dele é a Shalla-Bal, que faz a sua grande entrada no planeta, naquela cena que o céu todo fica avermelhado, quente, quando ela chega anunciando a vinda de Galactus. Em plena Times Square eles contemplam tudo isso, vão lá e, claro, precisa ter mais informações sobre ela. E ele voa atrás da Shalla-Bal até o espaço. E ele tem o primeiro contato com ela. É muito bonita essa cena, que ela se abaixa na prancha, olha ele de perto e ele toca na prancha. E ela vai embora. Só que nesse momento ele tem ali uma catarse. Ele baba pela Shalla-Bal, cara, essa mulher é linda, ela tá nua em cima da prancha, enfim, ele começa a ter os devaneios dele, e é assim que ele começa a demonstrar isso. Com os poderes dele, o visual do Tocha Humana, não desmerecendo o Chris Evans, mas esse Tocha Humana do Joseph Quinn tá espetacular, cara. Você pode perceber, inclusive, aquela característica clássica dos quadrinhos, dos olhos meio clareados e o corpo todo flamejante. Aliás, ele consegue fazer um controle dessas partes. Ele consegue fazer uma parte do corpo só acender, ele consegue ficar só com a cabeça e o restante do corpo flamejante. É muito bacana o controle do poder que ele tem. Bom, isso não foi falado, mas provavelmente em algum momento das histórias próximas que virão, a gente vai ter alguma coisa que mostre aí um processo de amadurecimento dos heróis quando eles adquiriram os poderes até eles se tornarem quem eles são. Um personagem incrível que está a caminho, Franklin Richards, o filho de Reed Richards. Cara, o Franklin Richards, um pequeno bebê espetacular, que ele é... Nossa, vocês não têm noção do que ele representa nesse universo. Eu vou falar para vocês agora, começando com o Franklin, como ele nasce nessa história. É a coisa mais linda e poética. Para contextualizar, eles tinham ido até os domínios do Galactus. É aquela cena que vazou aí na internet, tá? E eles vão conversar com o Galactus e ver se dá para negociar, porque ele vai devorar o planeta e aquela coisa. Só que ele escaneia todos os quatro e percebe que a Sue Richards, a Sue Storm, ela tá esperando um bebê. E ele, Galactus, por ser um ser ancestral, ele existe antes do universo. Cara, ele percebe o que existe dentro da essência daquele garoto. E ele vê que ele é um ser muito poderoso. E ele quer fazer essa barganha, justamente o Franklin, no lugar do planeta, tá? E quando eles fogem, eles têm uma fuga espetacular de dentro da nave do Galactus. A Shalla-Bal vai atrás dele, ele joga a Shalla-Bal dentro de um poço de lava dentro da nave, e é uma correria, e eles saltam no hiperespaço para poder fugir daquilo ali. Aliás, eles contemplam, quando vão atrás do Galactus, muito bacana essa cena, eles vão justamente no sinal que o Galactus deixou, a assinatura cósmica que ele deixou,
e chegam num determinado planeta. E quando eles veem o planeta inteiro, eles falam, ué, mas era para estar aqui o Galactus. De repente, eles percebem que uma assinatura de energia no centro do planeta começa a dar. E é a nave do Galactus passando ali por trás e devorando o planeta por inteiro. E eles fazem uma assinatura para ver se existia vida. Todo mundo que estava ali estava sendo destruído e corrompido, detonado, enquanto o Galactus passava devorando aquele planeta. É uma cena assim, triste por você imaginar aquilo acontecendo aqui e visualmente espetacular. Então eles fogem, né? E aí eu tô falando pra vocês, a Sue Richards, Sue Storm, ela estava grávida durante esse momento. E é aí que você entra numa tensão tão absurda. Por isso que eu gostei demais dessa cena. E eu vou dizer pra vocês, essa cena ela vai ser lembrada em outros momentos da Marvel, assim, bem peculiares. E não demore muito não, tá? Acho que na própria saga dos X-Men, alguma coisa do Franklin vai conversar com lá. Porque o Franklin, nada, é um mutante. De nível ômega, inclusive. E quando o nascimento vai acontecer, eles conseguem saltar no hiperespaço e a Shalla-Bal consegue sacanear eles no meio do salto. Ela persegue eles dentro do buraco de minhoca, onde eles estão fazendo o salto do hiperespaço, e danifica a nave. E eles acabam caindo na frente de um buraco negro. E a cena, galera, é um negócio. É a Sue Storm tendo as contrações. Cara, e o Reed Richards tem que dar as ordens para fazer o comando da nave, o Ben Green pilotando, o Tocha Humana lá também. E aí ele fala assim para Susan, tenta deixar a nossa nave invisível para ludibriar a Shalla-Bal, porque eles deixaram o aparato para salto de hiperespaço sendo levado pelo buraco negro, enquanto eles pegaram a brecha e usaram o próprio horizonte de eventos do buraco negro para usar a velocidade daquilo e dar o salto para voltar para casa. Então, nesse momento, ele fala assim, deixa a nave invisível e ela vai atrás do aparelho. Dito e feito, ela vai e ela está quase sendo sugada ali pelo buraco negro. E nesse meio tempo ela consegue, tendo as contrações, fazer a nave ficar invisível, salvar a família todinha e no meio disso tudo, ela dá a luz pro Franklin. Cara, e tudo aquilo, sabe? O buraco negro, Franklin nascendo, aquele mundo caindo e eles conseguindo saltar de volta para o hiperespaço. Essa cena, cara, particularmente, ela tem muita emoção, é muito emocional. Eu fui pego por isso. Talvez eu esteja ovacionando demais uma cena que muitos aí talvez não gostem. Eu nem comentem como eu estou comentando, mas eu gostei muito pela carga emocional que estava envolvida ali e a forma, o ambiente em que tudo aquilo acontecia. Eu achei simplesmente fantástico. Como interpretar um ser que existe antes do próprio universo? Eu tô falando de Ralph Ineson, que interpreta aí o Galactus, cara. A primeira aparição do Galactus é um negócio assim épico. Eles chegam lá na sala principal da nave, a Shalla-Bal apresenta, inclusive a Julia Garner na pele da Shalla-Bal tá espetacular, cara. Ela consegue trazer aquela frieza de um ser que teve que doar sua própria vida em nome da proteção do seu próprio planeta, que inclusive é contada essa história. Não é mencionado o Norrin Radd, que é o surfista prateado que todos conhecemos. Mas a Shalla-Bal é ela que se entrega para os poderes de Galactus e evita que o planeta dela seja consumido. E assim ela se torna o seu arauto, levando outros e outros planetas a serem destruídos. Aliás, falando um pouco mais da Julia Garner nesse papel, ela encara um momento em que ela tem que colocar a Shalla-Bal como uma executora. O Galactus, ele é o cara que vai lá e consome, mas quem decide onde vai ser devorado o planeta é ela. E parece que o negócio é meio aleatório, ela não dá muita chance, ela só vai e completa a fome dele, para evitar que ele faça o pior para o planeta dela. E, meus caros, ela fica com esse dilema moral, porque o Johnny Storm, ele faz com que ela pense a respeito, num determinado momento da história, sobre as decisões que ela fala. É mais fácil você proteger o seu mundo e sacrificar os outros. Então ele faz ela pensar dos erros que ela vem cometendo para fazer com que o Galactus viva durante tantos anos para garantir que o seu povo sobreviva. E voltando a falar do Galactus, ele é um ser ancestral ao próprio universo. E o Ralph Ineson, ele consegue colocar ali essa essência muito fortemente. Ele deixa ali, com poucas palavras e com aquela grandiosidade de um ser que conhece muito mais do que conhecemos,
ele transpõe aquela voz gigantesca para todo aquele colosso de pessoa, de ser dentro deste universo, né? O Quarteto Fantástico na cena, eles ficam desse tamanhozinho e ele é um negócio assim, na hora que os olhos dele acendem, é muito top, cara, é espetacular quando ele faz isso. Bom, eles conseguem então fugir, o Franklin nasce, eles voltam pro planeta Terra e aí, como aconteceu com a Shala Ball, mais pra frente inclusive isso acontece com o próprio quarteto quando retorna. Eles retornam para o planeta justamente depois de terem tido esse contato com o Galactus, claro, já buscando resolver a questão de salvar o planeta. E eles são pegos por uma coletiva de imprensa, que é onde é entregue a trama toda num dos trailers que foram passados aí, que o Pedro Pascal vai lá e conta que eles não conseguiram derrotar o Galactus. Foi a primeira pergunta que a comitiva de imprensa fez. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem salvar a gente, como eles sempre disseram? Aí entra o dilema moral. Como vocês viram falando no começo do vídeo, o Quarteto Fantástico era público e notório, os queridinhos do planeta. De repente, eles se tornaram os seres mais odiados, porque é muito paralelo com o que acontece hoje em dia. As pessoas, elas, principalmente hoje nessa cultura de cancelamento, onde todo mundo é juiz e executor, as pessoas fazem o julgamento muito antes de saber o porquê daquela pessoa ter tomado aquela decisão. Não estou dizendo que medidas extremas sejam aceitas, muito pelo contrário. Mas muitas vezes as pessoas são julgadas sem sequer terem a chance de colocar seus pontos de vista. Muitas vezes sequer elas têm a chance de dizer quem são, porque as pessoas já saem apontando o dedo e julgando. Acontece isso o tempo inteiro. Você entra na mídia, você assiste... Cara, eu odeio esse programa. Big Brother, é isso aí, tá? É julgamento o tempo inteiro. E assim, é o que acontece com eles. Eles saem da notoriedade e se tornam vilões, entre aspas. Por falar em vilão, uma coisa que eu gostei demais foi o começo do filme, que aparece a luta do Quarteto Fantástico nas posições clássicas contra o Homem-Topeira. Ele tá saindo assim da Terra, no meio da Times Square, e eles estão lá lutando. O posicionamento, inclusive, é perfeito, igualzinho é a capa dos quadrinhos de Quarteto Fantástico número 1, de 1961. É perfeito, acho que tem até uma ilustração do próprio Alex Ross dessa cena. E ali tá, é o fanservice, cara. Pra quem tava ali ligado, ficou maluco. Aliás, por falar em vilões, o Quarteto Fantástico começa essa história justamente assim, abrindo muito claramente, sem ter que ficar explicando muita coisa. Fala de todos os vilões clássicos pelos quais eles passaram, eles discursam sobre eles. Não aparecem todos, mas o Homem-Topeira é em destaque. Aliás, por falar em destaque, o Homem-Topeira é o ator que trabalhou em Cobra Kai. É aquele, eu esqueci o nome dele, cara, mas ele era um personagem B, muito B, do próprio Cobra Kai. Ninguém imaginava que aquele personagem, que aquele ator, saltaria para Marvel para entrar para um filme que abriria as portas para a fase 6. A presença dele foi marcante. Inclusive, ele ajuda o Quarteto Fantástico num determinado momento, principalmente quando o Reed Richards consegue encontrar uma forma de resolver a questão do Galactus. Por falar nessa questão do público e notório, a Sue Storm, ela faz um momento lá sensacional, que é quando a população tá lá cobrando do quarteto lá no pé do edifício Baxter, que eles tomem uma atitude, que eles entreguem o bebê, que ele seja sacrificado em nome do planeta, antes eles do que o filho deles. E ela vai lá, justamente contrapondo esse discurso de ódio, de julgamento que muita gente faz na internet, ela chega lá e coloca e muito polida, muito educada, achei bacana ela não sucumbir àquele clima de animosidade entre as pessoas ali, e ela diz que a família, são todos eles. Ela pensa no planeta quando a questão é a vida de todos, mas ela pensa também no filho dela. Então, que ela queria que todos tivessem essa consciência e que trabalhassem como uma família. E assim se dá o start para o Reed Richards plantar por todo o planeta um pequeno aparato que ele já vinha fazendo testes desde o começo do filme, que serve como um aparelho de teletransporte. E o plano era teletransportar o planeta Terra para outro lugar que não estivesse dentro da rota do Galactus, né? E assim ele planeja, ele faz lá, coloca tudo em todos os lugares do mundo, tal, pronto para fazer isso. No momento que ele vai conseguir fazer isso, a Shala Ball
frustra os planos e deixa apenas um, aquele que está no meio da Times Square. E claro, mais uma vez o dilema moral chega porque o Reed Richards, sem ele falar nada, a esposa dele já sacou. Eu já sei o plano que você vai fazer e eu sei que você vai colocar o nosso filho como isca para o Galactus vir aqui e tomar o nosso filho. Galactus quer que Franklin Richards tome o seu lugar nessa fase de devorar mundos. Ele quer transpor para ele a maldição que foi lhe dada muito antes do universo nascer. Então ele quer, de todas as formas, que Franklin Richards, sendo o ser poderoso que ele é, seja dado a ele, para ele sim assumir a maldição que o Galactus carrega. E é assim que a história se baseia. E aí já não precisa falar mais nada. Aquela cena deles lá brigando na Times Square, o Coisa quebrando as pilastras do prédio, a Sue Storm usando os poderes de refração de luz contra o Galactus, o Senhor Fantástico pulando. Sensacional as cenas dele. Johnny Storm, cara, tem uma cena lá que o Ben Green, ele pega um guindaste, como se fosse um brinquedo, e vai dar uma guindastada com força no Galactus. Só que o Galactus pega o guindaste e arremessa o guindaste e ele. Só que o Ben Green vai mais longe. Ele arremessa tão longe que ele vai para a estratosfera, vai quase para o espaço. E o Johnny Storm vai lá salvá-lo. E é aí, meus amigos, que vem mais um fanservice. Ele tá no trailer, mas ele não é completo. É o momento que eles estão voando, justamente de volta para a cidade, para poder lutar contra o Galactus. E aí o Johnny vai falando, diga a frase, ele, não vou dizer, diga. Aí ele insiste, diga. E aí quando ele arremessa o coisa, ele se fecha e ele fala, o cinema foi uma loucura quando isso aconteceu, cara. Foi quase um Avengers Assemble, né? Todo mundo esperando ele falar, é a hora do pau. Enfim, a história é muito boa. Eles conseguem, inclusive, para concluir, enviar o Galactus dentro de um buraco de minhoca aberto por um desses aparatos que o Reed Richards criou. Precisa de alguém para empurrar ele ali. E é quando ele consegue levitar o Franklin Richards, bem aqui na frente. Essa cena é tão bonita, que o Franklin, aquele bebezinho, tá bem pequenininho aqui, quase na palma da mão do Galactus. Inclusive, ele ficou na palma da mão do Galactus. Tá bem aqui o bebezinho. E aquele monstro, aquela coisa gigantesca, o Galactus desfocado de fundo, e o Franklin aqui pequenininho flutuando. E aí a Susan usa do poder dela, mas ela coloca tudo que a energia cósmica deu para ela de poder, ela usa ali. É a força da mãe que levanta o carro quando o filho tá de baixo, sabe? Ela usou aquilo. Tá! Galactus inteiro. Aquela mulher empurrou o Galactus inteiro, cara. Pra vocês verem que os poderes dela são muito, muito fortes, né? E ela consegue empurrar. Só que o Galactus consegue voltar. Só que quem ajuda depois que o seu exame de consciência pesa é a Shalabal, que vem com a sua prancha e entra bem numa parte que fragiliza o Galactus, e ele acaba caindo e é arremessado junto com ela para os confins do universo, sabe Deus para onde, né? E a história se encerra dessa forma, só que a Susan, ela falece. Ela entrega tudo dela, ela falece. E aí, Franklin Richards mostra quem ele é na história. O pequeno bebê coloca as mãos no peito da sua mãe e ele consegue trazer a vida de volta para sua mãe. E ela reconhece que ele é muito mais do que os quatro juntos. Aliás, galera, Franklin Richards é muito mais que o universo Marvel inteirinho, se vocês forem parar para pensar. Franklin Richards, quando ele chegar na idade, ele vai fazer do Galactus o arauto dele. Exatamente. Ele consegue redesenhar o tecido da realidade, ele consegue trazer a vida de volta, ele tem poderes que vão para além do que o próprio universo já compõe. Ele é absurdamente poderoso. Se não for, ele é o ser mais poderoso. Para quem dizer que Adam Warlock era e tudo mais, esquece. Ele é mais que as próprias entidades cósmicas que existem na Marvel. Exatamente. E o Franklin Richards vai crescer, galera. Vai crescer e vai mostrar quem ele é. Ele é, sim, um mutante. Ele faz parte desse universo que vai se despontar aí dos X-Men. E provavelmente isso tudo vai se conversar ao longo do caminho. E ainda falando sobre os easter eggs, na verdade eles são uma grande homenagem. A gente começou, inclusive, com
citando os vilões clássicos dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, inclusive aí o Giganto, né? Que apareceu numa cena clássica, mas também a questão do universo 828. Na verdade, o número 828 faz alusão direta à data de nascimento de Jack Kirby, o seu principal criador. Exatamente, dia 28 de agosto de 1917. E, na sequência, o seu grande parceiro tem na nave do Quarteto Fantástico o seu brado retumbante estampado como se fosse o nome da nave. Excelsior, essa frase é dita por Stan Lee. Todas as vezes que a gente viu ele nas Comic Cons por aí, ele diz esse brado retumbante que ficou marcado e virou praticamente a sua marca, né? E também, ao longo do filme, no momento em que a Shalla-Bal adentra o planeta Terra e anuncia a chegada de Galactus, temos dois personagens vendo esse evento pela janela, que na verdade são atores interpretando tanto Stan Lee quanto Jack Kirby, que estão lá no seu estúdio de desenho, preparando quadrinhos para fazer muita história. Agora, vem a pergunta. Tem cena pós-créditos? Tem. E se você está dizendo, Doutor Destino, você acertou. Depois que tudo isso acontece, num momento determinado lá no rooftop do prédio do edifício Baxter, a Sue Storm escuta um barulho na sala. E quando ela vai até lá, tem um cara de gorro verde, todo suntuoso, com uma máscara prateada na mão, fazendo carinho no Franklin. Doutor Destino, o que você acha que a cabeça da gente fez? Cara, não mostra, desculpa. Ah, você tá perguntando aí se é o Robert Downey Jr.? Não mostra. Não vai mostrar, galera. Eles vão deixar o gostinho disso mais pra frente, tá? Pra quem tá antenado aí na Marvel, vocês sabem que já tivemos aí uns sinaizinhos de Doutor Destino, não só na Comic Con em que o Robert Downey Jr. apareceu, mas na série do Cavaleiro da Lua, no momento em que o Cavaleiro da Lua está sendo perseguido lá pelos caras e tudo mais, ele passa na frente do Castelo da Latvéria. Exatamente, o mesmo castelo dos quadrinhos estava lá na série do Cavaleiro da Lua. Por que estava lá? Não sei. Talvez em algum momento, nessa próxima fase, a gente tenha reuniões de informações que vão dar o contexto final. Que filme! Olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei muito animado. Desculpa se eu mais descrevi do que senti. É um filme de muitos sentimentos, sim. É um filme de família, tá? A aventura tá muito bacana, o CGI tá muito bom, eu gostei bastante. E eu vou dar uma nota aqui, talvez alguns outros não gostem, talvez alguns youtubers aí que estão xingando o filme pra caramba não concordem comigo, não quero nem saber. Mas eu digo tranquilamente, esse filme é um recomeço pra Marvel. E muito bom, inclusive. Nota 9,5 para este filme, beleza? Eu recomendo que você vá à sala de cinema e assista Quarteto Fantástico e volte aqui para conversar comigo, beleza? Mas se você já assistiu, deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, você que não assistiu, soltaram muito spoiler para você? Bom, comenta aqui, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no próximo vídeo. Valeu!